E no quadro Mente em Foco desta terça-feira, nós vamos falar sobre compulsões. Existem vários tipos de compulsões e a gente vai comentar um pouco sobre cada um deles e o que acaba causando essas convulsões nas pessoas. Como sempre, o quadro Mente em Foco é com a nossa querida companheira, a Raquel Ricciardi, que está aqui nos nossos estúdios mais uma vez. Tudo bem, Raquel? Tudo bem, vocês? Obrigado. A Raquel, é bom a gente falar, ela ficou um tempinho fora, ela estava ajeitando algumas coisas na vida profissional, mas estamos de volta com Mente em Foco, firmes e fortes, né? Claro, sempre. Muito bem. Vamos lá então, Raquel, sem perder muito tempo, vamos falar sobre as compulsões. Existem vários tipos de compulsões e eu queria que você explicasse as diferenças entre mania, entre compulsão, o que acaba caracterizando uma compulsão, as diferenças entre uma coisa e outra e como que a pessoa sabe que ela está doente com algum tipo de compulsão. As compulsões são comportamentos compulsivos que acabam tendo alguma gratificação emocional e, de uma certa forma, acaba aliviando uma ansiedade ou um estresse. Dependendo, nós vamos falar sobre todos os tipos, né, de compulsões, dependendo do tipo da compulsão, ela sempre vem acompanhada também de algum transtorno de ansiedade ou alguma depressão. Então, a pessoa ela tem um comportamento, aquilo acaba dando para ela algum conforto, algum bem, né? E alguma felicidade, né? Algum prazer, na verdade tem um prazer. E ela acaba cada vez mais tendo esse comportamento na busca de um prazer, porque acaba aliviando a ansiedade. E só que de tão repetitivos que esses comportamentos ficam na vida da pessoa, que acabam virando mesmo uma compulsão. Ela não consegue mais não fazer. E dependendo da compulsão, ela acaba gerando alguma mania. Vamos colocar assim, às vezes a pessoa tem uma compulsão que ela pode se contaminar, né? A mania que ela tem é lavar as mãos. Então, dependendo da compulsão, acaba gerando alguma mania. Então, mas você entende a diferença. Compulsão, ela é uma mania no estágio inicial, vamos dizer assim? Não, é diferente. A compulsão é uma coisa, a mania é outra. Mas a compulsão pode virar uma mania? Pode. Na compulsão, você tem compulsão por contaminar uma doença. Aí a mania seria lavar as mãos, limpar. É diferente, entendeu? O toque, ele é uma mania? O toque é um transtorno compulsivo. Compulsivo. Ele é um transtorno compulsivo. Sim, ele é um transtorno compulsivo. Certo. Então, assim, tem vários tipos. A causa, né? Primeiro vamos falar um pouco a causa. O que causa? A causa sempre foi, que a gente sempre fala, a predisposição genética, mas alguns transtornos ela vem acompanhada de outras características, como a depressão ou como o transtorno de ansiedade, dependendo de algumas compulsões, não todas. Mas normalmente a maioria das compulsões são para aliviar um pouco a ansiedade que a pessoa fica, né? E a causa sempre é genética, a predisposição genética, mais o meio que a pessoa vive, né? Sim. Então, Raquel, mas essa questão da compulsão, ela pode ser também o meio da pessoa exprimir aquilo que ficou tão reprimido? Você falou, por exemplo, essa questão da pessoa, a mãe falava não come, e aí quando ela chega mais velha, ela gera um comportamento de ao contrário. Exato. Né? Ela precisa comer para aliviar alguma coisa. Pode ser, Pode sim. ser também? Mas sempre tem que ter junto a predisposição genética, né? É os dois fatores que dão algum tipo de transtorno. Sempre a predisposição genética mais o meio em que a pessoa está inserida. Perfeito. Então vamos falar então dos tipos. Quais são os tipos de compulsão que as pessoas podem acabar desenvolvendo de acordo com isso? Predisposição genética e o meio em que ela vive. Uma das compulsões que é nova, que surgiu na década de 90, que é a compulsão por internet, que hoje em dia já está, né, como um transtorno mesmo. Total. Né? Geralmente 18 a 24 anos, mas pode se iniciar com 12 também. É quando aquela pessoa ela fica muito tempo, começa jogando, sabe, os adolescentes, começa no jogo, depois vem as redes sociais e ela acaba se excluindo, né? A todo momento ela tá com o telefone, o smartphone na mão.
Então ela deixa de sair, deixa de comer junto com a família, deixa de se relacionar, não sai mais. Quando sai, tá com o telefone o tempo inteiro, né? Não consegue desconectar. Senta na mesa do restaurante com a família e tá no celular. Tá no né? celular. Então, assim, hoje em dia já é compulsão por internet mesmo, por ficar na internet. Não consegue. E engraçado, a abstinência das compulsões são um pouco parecidas até com a abstinência do álcool. Dá tremores, dá irritabilidade, agressividade. Por exemplo, qual que é a orientação para os pais quando tem um adolescente assim? É chegar a um determinado momento, tirar a internet de casa, desligar, tirar o Wi-Fi, né? Desligar. E geralmente o que dá isso? O adolescente ele fica extremamente agressivo, extremamente nervoso, irritado, e aí os pais trazem, nossa, mas piora, eu fiz isso, piora. Mas dura um tempo, vai piorar mesmo, mas é combinar com o adolescente. Olha, você vai mexer na internet tantas horas por dia, mas depois que você fizer suas atividades, depois que você fizer suas coisas da escola, depois você mexe. No final de semana pode ser que você tenha um pouquinho a mais, né, de horas, mas ter controle mesmo, porque começa jogando e eles passam horas, passa a madrugada inteira jogando, vai dormir 5 horas da manhã, tem que acordar para a escola, não acorda, ou acorda, chega na escola, dorme, então vira aquele vício, né? Aquele ciclo. Certo. Então o vício na internet, infelizmente, hoje é muito presente. Quais são as outras possibilidades aí de compulsão? Outra que a gente pode falar é a compulsão por compras. Então, assim, a pessoa ela compra sem limite, ela compra, da maioria das vezes ela nem precisa, mas ela não consegue imaginar ela sair, entrar numa loja, entrar no shopping e não comprar. Lembrando que por exemplo, ela pensa assim, ela brigou com alguém da família, aquilo dá uma ansiedade. Então, a compulsão, ela sempre está em busca da pessoa atingir um prazer. Então, ela vai lá na loja, ela compra, ela satisfaz aquele prazer momentâneo, mas depois vem aquele sentimento de culpa muito grande. O consumista é diferente do compulsivo. Aquela pessoa consumista, ela compra, mas ela vê que ela gastou demais, o cartão de crédito estourou, ela está devendo. Ela consegue deixar de comprar e volta a pagar, a quitar suas dívidas e depois ela compra de novo. O consumista, ele tem um controle quando ele vê que ele está apertado. Agora já o compulsivo não. Então ele acaba entrando em dívidas. E o que geralmente a gente sempre percebe? A compulsão, ela acaba gerando muitos prejuízos na vida da pessoa. Todas as compulsões. Por exemplo, essa do compras. Então, ela acaba comprando muito, ela acaba se endividando, que ela acaba fazendo empréstimo, que ela para pagar uma coisa, acaba vendendo carro, todo o trabalho dela ou da família, ela acaba dando prejuízo para todo mundo para suprir. E ela não consegue mesmo, ela não consegue parar. E só que depois eles têm um sentimento de culpa muito grande. Vem um arrependimento, vem um sentimento de fracasso. Só que logo depois tá comprando de novo, né? É sem limite mesmo. Também compulsão por compras, muito comum. E tem mais, assim, algum que seja relevante, assim como esses outros dois? Vamos falar agora um pouco sobre a compulsão por comer, por comida. Tá. Como que é essa compulsão? Geralmente a pessoa, ela ingere uma grande quantidade de caloria num curto espaço de tempo. Então ela come geralmente muito doce e muito carboidrato num curto espaço. E ela come tanto que ela chega ao excesso. E isso acaba geralmente levando a um outro transtorno, que geralmente é os transtornos alimentares, que no caso a maioria das vezes por compulsão de comida, é a bulimia, onde a pessoa come tanto que ela começa a passar tão mal que ela induz ao vômito, né? Geralmente também pelo peso, pela culpa que ela sente do comer exageradamente para não engordar. Então ela tem, e geralmente é para busca de um prazer, né? Então ela come para suprir outros sentimentos. Então ela tá triste, ela vai lá, ela come muito. Ela tá feliz, ela come muito. Ela imagina que alguma situação não vai dar certo, uma ansiedade, ela come muito.
aquele momento do comer, para ela, é um momento de prazer. Só que depois vem um sentimento de culpa muito grande. Ela se sente culpada, ela acaba se sentindo gorda, ela não se relaciona mais, ela não sai de casa, né? Acaba gerando mil prejuízos na vida mesmo, né? Mas isso pode ser também uma fuga. A compulsão, ela pode ser uma fuga, porque você falou que a compulsão, ela supre outros problemas. Por exemplo, a pessoa come muito para suprir outros problemas que ela tem, de relacionamento, de aparência e tudo mais. A compulsão em si, ela pode ser tratada como uma fuga? Pode. Em alguns momentos, sim. É uma fuga, né? O engordar, na verdade, dentro da terapia, cada caso é um caso, mas a gente pode tratar aqui, pode ser um outro tema, de outras questões. Por que a pessoa engorda muito num determinado período da vida? Isso tem uma questão que eu trato muito com meus pacientes quando chegam com essa queixa. Tá. Mas pode ser uma fuga, sim. Ela acaba, quanto mais ela engorda, mais ela fica insegura de sair, aí mais ela come para se esconder, para não ter que sair. Entende? Então acaba gerando um ciclo na vida, né? Você quer dizer ela pessoa, porque isso também pode acontecer com homens, né? Claro. As pessoas às vezes acham assim, transtorno alimentar é só com mulher. Não, homem também sofre com isso. Alguns transtornos aqui, por exemplo, de compras é mais feminino, o de internet é mais masculino, o por sexo também é mais masculino, o de jogos, alguns jogos são mais masculinos, outros são mais femininos. Então, assim, mas todos têm ambos os sexos, qualquer idade. Sim, mas na idade, né, de 18 para cima, né? Você falou dos 3 principais, mas você falou, por exemplo, a compulsão por sexo, por jogos. Quais são outros, assim, que é importante a gente destacar para as pessoas entenderem, olha, isso também pode ser uma compulsão? Bom, o outro que a gente pode falar é a compulsão por jogos. Geralmente, quando a pessoa, essa compulsão por jogos geralmente vem um pouco aprendido aquelas famílias que jogam muito. Então, mas assim, tem aquela família que joga baralho, tem aquela tradição de jogar qualquer tipo de jogo, aí vem outra pessoa que joga também, mas tem uma predisposição genética, tem uma ansiedade, acaba jogando muito. Então, o que acontece? Ela acaba jogando um pouco, aí de repente o número das vezes vai aumentando, aí de repente começa a apostar, aí essa aposta aumenta, aí a pessoa começa a perder, ela perde o jogo, ela perde tudo. Certo. Não, mas eu vou jogar de novo porque agora eu vou recuperar. Aí ela joga, ela até recupera, ela tá vendo? Eu recuperei. Então agora eu vou jogar de novo porque eu tô com muito dinheiro. Então ela vai, joga, ela perde. Então agora eu vou jogar para recuperar. E para ela, normalmente, como não tanto só nesse transtorno, como em todos os transtornos, ele, em determinado momento da compulsão, ele acha que é a última vez que ele está fazendo. Não, é a última vez que eu vou jogar. É a última. Eu vou lá, é a última vez que eu vou apostar. Tem isso, só né? que nunca é a última vez. Né? Então ela tem um prazer muito grande naquele momento que ela está fazendo, muita adrenalina, muito prazer, mas depois vem o sentimento de culpa, o desespero, perdeu dinheiro, aí aposta o carro, aposta a casa. Teve umas últimas novelas da Globo, uma última novela da Globo que teve uma atriz principal, né, que deu exemplo dela compulsiva por jogo. E foi muito bacana, porque é muito difícil de assumir, né? Não, eu paro a hora que eu quero, eu jogo a hora que eu quero. E não é assim, né? Qualquer dificuldade, qualquer problema tá lá na mesa, né? Tá jogando. E tudo pode acabar virando uma compulsão, né? Compulsão por mentira, compulsão por sexo, compulsão por tudo, né? A pessoa, e isso que você falou é muito importante. Já nós vamos falar sobre o tratamento, mas a pessoa ela fica falando ela fica se enganando o tempo todo, né? Não, eu vou parar a hora que eu quero, tá tudo sob controle. Esse sob controle que eu acho que é a principal mostra de descontrole da pessoa, né? É muito parecido com o vício de álcool e drogas, né? Onde a pessoa não assume que ela tem um vício, ela acha que ela para a hora que ela quer. E a maioria da abstinência, quando a pessoa está parando compulsão, até é bem parecida. Tem tremores, agressividade, irritabilidade. Tem uma abstinência aí, né? Tanto é que as pessoas vão para clínicas, às vezes são internadas, né, para poder diminuir, elas fogem das clínicas para poder jogar,
para poder fazer sexo ou para poder, enfim, ou comer, né? Mas então, Raquel, já que você tocou nisso, você falou de clínica, vamos falar sobre o tratamento um pouco então. Mas tem mais Você algumas tem mais? Só vamos falar mais só de umas. Tem a compulsão por sexo, que eu acho importante a gente falar. Vamos passar. Essa compulsão ela é extremamente mais masculina. Por quê? Tem muito preconceito ainda da mulher. Não é que não existe na mulher. A mulher acaba tendo uma dificuldade de procurar tratamento, porque geralmente é mais aberto, né? O sexo parece que para o homem, né? Não que isso seja tabu tratar sexo com homens do que com mulheres, né? A mulher ela tem vergonha de procurar tratamento, ela tem vergonha, então ela acaba não procurando. Não é que não existe, é que ela acaba não procurando. Tá. Então, geralmente, quem tem compulsão por sexo pode ser, não é regra, tá? Tá. Alguns sofreram abusos sexuais na infância ou tiveram negligências emocionais e afetivas na infância. Então, tem a predisposição genética, claro, mas essas duas características geralmente apresentam muito junto com a compulsão sexual. Então, o que ele apresenta? Eles gostam de ver muito vídeos, né, pornográficos, sim, acabam tendo muitas parceiras e isso acaba gerando outras compulsões, porque, olha, ele tem muita compulsão por sexo, então ele acaba procurando muitas casas, né, das noites. E ele acaba se endividando, porque ele acaba fazendo muito empréstimo. Então ele se endivida, ou ele não se acha bonito fisicamente o suficiente. Então ele acaba indo também e adquirindo uma compulsão por comprar, porque ele compra muita roupa, muito perfume, se arruma muito para ficar bonito, para sempre estar conquistando. Então, muitas traições, né? Quando a pessoa é casada, tem muita traição. E isso acaba dando muito prejuízo, né, na vida do portador. Isso não pode ser usado como desculpa, tá? As pessoas que acabam, às vezes, traindo muito no relacionamento, não é necessariamente porque é compulsivo. Não, tem muita gente que não tem vergonha mesmo. A pessoa ela não consegue deixar de ver vídeo pornográfico durante o dia, né? Ela não consegue de pensar em ter relação com qualquer um. É aquela pessoa que ela não tem filtro, a gente fala, né? Uhum. Qualquer uma, ela se interessa, ela olha, ela deseja, porque ela não sabe nem do que ela gosta. Se gosta de moreno, de morena, o homem se gosta de loira, baixa, não, qualquer um, porque ele é compulsivo, ele faz aquilo por uma compulsão. Então é que a gente fala aquela pessoa que ela não tem filtro, porque ela pensa nisso o tempo inteiro. Ela não consegue trabalhar, quer sair dos lugares mais cedo para procurar o prazer. Então tem um prejuízo muito grande na vida. Não é simplesmente ela gostar de fazer sexo, não é isso. Tem um prejuízo muito grande. E geralmente, depois que eles vão atrás, tem um sentimento muito grande pela impotência deles não terem conseguido resistir a isso, né? Deles não terem conseguido se frear e não trair, de não gastar dinheiro, e, enfim, tem todo um sentimento por trás muito pesado para a pessoa. E pelo que você está falando, a culpa que a pessoa sente pela compulsão, ela é dominada por mais compulsão, né? Acaba gerando outras compulsões. A pessoa, nossa, eu fiz isso e tal, então vou achar outra coisa para acabar aliviando minha culpa. A pessoa acaba não fazendo um exercício, às vezes, de autorreflexão. Que ela não consegue, né? Ela está doente. Doente, muita coisa é inconsciente, não é? Ela não faz tudo conscientemente, né? Tanto é que na compulsão sexual, a idade que começa a procurar tratamento é acima dos 40, 45 anos. Olha quanto prejuízo a pessoa já teve até aí, para ela tentar entender que ela está com algum problema e procurar ajuda, né? Uma compulsão, só a última para a gente falar um pouquinho, é do trabalho. São aquelas pessoas workaholic, né? Que elas trabalham 24 horas por dia, são críticas, são muito realistas e elas exigem que as pessoas ao redor sejam iguais. Então ela não tem vida social, ela não tem final de semana, é do trabalho para casa, da casa para o trabalho, leva trabalho para casa e ela não admite que as outras pessoas não são assim. Como assim você vai sair?
Como assim você não vai trabalhar final de semana? E sempre em busca, assim, do sucesso, do dinheiro. Só que quanto mais elas conquistam, mais elas não dão conta, né? Mais elas trabalham e não conseguem se relacionar. E elas ficam muito severas, porque elas exigem que as pessoas ao redor sejam iguais, né? Me identifiquei um pouco com essa do workaholic, mas tudo bem. Vamos em frente. Ô, Raquel, vamos falar... Vamos falar então um pouco sobre o tratamento. O que é preciso para a pessoa se tratar? Você chegou a falar assim, as pessoas às vezes elas têm que ser internadas em clínicas e tal. Como que se avalia o grau de compulsão de uma pessoa para saber qual o tratamento que é necessário e a partir daí, o que é necessário? Medicamento, terapia, clínica, o que é necessário? Medicamento, terapia sempre, porque não adianta a pessoa tomar só medicação e ela não entender o processo que está acontecendo com ela, não entender o que prazer e a busca do alívio, entender essa ansiedade que vem por trás, essa depressão. A terapia ela tem que estar junta sempre, senão é você tampar o remédio, ele tira a causa, né? Ele tira os sintomas, mas não tira a causa. A causa a gente vai entender na psicoterapia. Como é que a gente decide que vai ter internação ou não? Dependendo do prejuízo que a pessoa tá na sua vida cotidiana. Por exemplo, alguma pessoa dos jogos, por exemplo, é compulsiva por jogar. Ela já não tem mais carro, ela já não tem mais casa, ela não consegue se controlar, ninguém na casa dela não consegue mais segurar. Tem que ter uma internação. Ela não está dando conta mais. Então a gente decide pelo grau do prejuízo que está causando na vida de cada um. Hoje em dia, dependendo da cidade, geralmente, né, maiores, São Paulo, Rio, né, aqui em Guaxupé eu não sei se tem específico para isso, mas geralmente tem os grupos de apoio, como se fosse um AA, onde eles têm passos, como se fosse dos Alcoólicos Anônimos. Isso, além da psicoterapia, frequentar esses grupos também ajuda muito, porque é todo mundo repartindo do mesmo sofrimento, um ajudando o outro. Isso, quem frequenta tem uma grande satisfação. É igual mesmo quem frequenta os Alcoólicos Anônimos, né? Tem uma grande, é um projeto muito, ajuda muito as pessoas, né? É muito. Então, tem algumas cidades que têm característico para as compulsões e tem um efeito muito, muito bom, muito benéfico. E o apoio da família também sempre importante. Sim, o apoio da família é sempre importante. Tá junto, não tá só cobrando, não tá só criticando. E a família tem que o tempo inteiro tentar levar né, para poder fazer o tratamento. Porque é muito difícil para a pessoa admitir, né, que ela tem problema. Então, nessa hora, a família entra muito para tentar trazer para o tratamento. Muito bem, Raquel Ricciardi falando conosco sobre as compulsões, são vários tipos. E se você tem alguém na sua família ou no seu ciclo de amizades que tem algum tipo de problema, como a Raquel retratou aqui, estenda a mão sempre, porque doença mental, gente, algum problema mental, não é frescura. As pessoas precisam de ajuda e às vezes elas não estão entendendo o que está acontecendo com elas, que pode ser um caso clínico e que elas precisam de ajuda, tá bom? Muito bem, Raquel, então vamos falar sobre o tema da próxima semana. Nós falamos então sobre compulsão. Na semana que vem nós vamos falar sobre o quê? Vamos falar um pouquinho de terapia, psicoterapia na terceira idade? Bacana. Até mesmo sobre quando o parceiro, né, fica viúvo, como retomar a vida. Vamos falar um pouco sobre isso? Para as pessoas perderem um pouco o tabu também, né? Não Sim, existe idade para procurar ajuda, né? Não existe. Muito bem. E acha porque não precisa mais, né? Não, tem que olhar assim, ainda mais hoje em dia que a gente está vivendo cada vez mais, né? Com certeza, a longevidade está indo nas alturas, né? Muito bem, então nós vamos passar aí embaixo para você os telefones. O telefone da TV Sul é o 3551-7458, o WhatsApp também é o 988-33-7458 ou o Facebook da TV Sul, que também está à disposição, você pode encaminhar no inbox para a gente, facebook.com/TV Sul. E também pode ficar à disposição o Facebook e o Instagram da Raquel também, né, Raquel? Sim, lá minhas redes sociais são Raquel R. Então, Raquel, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigada a vocês e até semana que vem. Toda semana a Raquel vai estar aqui. A Raquel não saiu da TV, tá tudo beleza. Não. O Mente em Foco continua toda terça-feira, né? Sim, toda terça-feira. Então até semana que vem, Raquel, e mande suas perguntas então.